Oi, hoje nós iremos falar sobre o transtorno do pânico. Primeiramente, iremos apresentar os conceitos. Dos conceitos, a gente vai selecionar os circuitos neuronais que explicam a doença. No contexto do circuito, vamos mostrar onde os tratamentos agem. E por fim, iremos apresentar o modelo psicológico da doença para ver por que a psicoterapia funciona. A palavra pânico, então, ela deriva do grego pânicos, que é um adjetivo que é utilizado para falar que é relativo a Pan. Pan era um deus grego de chifres e pés de bode. Era uma entidade dos bosques, campos e florestas. As lendas diziam, então, quando pessoas tentavam atravessar por essas regiões, ele emitia um grito extremo que colocava essas pessoas em estado de terror e medo intenso, que foi denominado de pânico. Hoje em dia, então, utilizamos a palavra pânico para representar um estado fisiológico normal de uma resposta de medo inato a uma ameaça de vida iminente. Quando temos esse episódio de pânico, só que fora desse contexto de ameaça, que aconteceu sem um gatilho específico, como por exemplo a presença de um predador, denominamos esse episódio de ataque de pânico, que funcionaria como um alarme falso. Quando esses episódios de ataque de pânico começam a ser recorrentes e trazer prejuízo funcional à vida da pessoa, sem apresentar esse gatilho específico, chamamos o quadro de transtorno de pânico. Então, como o pânico é uma resposta fisiológica de medo inato, basta então analisarmos o neurocircuito de resposta inata. Vamos usar então o predador aqui no caso para exemplificar. A presença do predador é captada então pelos sentidos, como por exemplo olfato, audição e visão. Essas informações sobre o predador vão ser integradas então no córtex associativo, que irão emitir projeções para o hipotálamo e para a amígdala. Do hipotálamo e da amígdala serão enviadas projeções para a substância cinzenta periaquidutal dorsolateral. Essa é a região que vai orquestrar a resposta de medo inato ou de pânico. Conceitualmente falando, ela vai dividir em 3 etapas. A primeira resposta é aquela que gasta menos energia e consiste no congelamento. No congelamento, a presa ficaria imóvel na expectativa do predador passar sem perceber ela. Obviamente, então, caso essa resposta não dê certo, essa área vai começar a preparar o corpo para ou fugir do predador ou tentar lutar com ele. Ela faz isso emitindo projeções para o hipotálamo dorso-medial. O hipotálamo dorso-medial vai ser responsável então por disparar essa resposta simpática intensa. Ele estimula, por exemplo, o bulbo rosto-ventrolateral, que vai aumentar o tônus simpático, liberando norepinefrina no coração, aumentando a frequência cardíaca, gerando taquicardia e palpitações. Esse tônus simpático dos vasos, liberando norepinefrina, estimula os receptores alfa-1 dos vasos, que libera a cálcio fazendo vasoconstrição deles e aumentando a pressão arterial. O núcleo hipotalâmico dorso-medial também manda projeções para o núcleo parabraquial, que vai aumentar a frequência de disparo do nervo frênico, promovendo assim maior frequência respiratória ou taquipneia. O núcleo também manda projeções para o núcleo pálido da RAF, que vai aumentar o tônus simpático, dessa vez das glândulas écrinas, promovendo a sudorese. Essa preparação, que seria adaptativa para um caso de luta ou fuga, quando fora desse contexto aí de ameaça, facilmente identificável, vão gerar toda a clínica aí do transtorno do pânico, além de muitos outros sintomas no caso, como por exemplo parestesias, dor torácica, que vão imitar a síndrome coronariana aguda ou outras doenças. A substância cinzenta periaquidutal dorsolateral, que seria o maestro aí dessa resposta orquestrada, ela não pode disparar do nada, ela precisa de um contexto específico como uma ameaça. Assim, a gente tem áreas que mantêm ela sob controle meio que desligada. A primeira área é o núcleo dorsal da RAF, que emite projeções que liberam serotonina na área que se liga ao receptor 5-HT1A e mantém essa área sob controle de bloqueio. A segunda se deve a várias projeções do cérebro, na verdade, que mandam essas sinapses que liberam o neurotransmissor GABA. O GABA seria responsável, então, por manter essa inibição constante ou inibição tônica dessa área. Tanto é assim que, por exemplo, a progesterona, que estimula a liberação de GABA por esses neurônios, em todo final de ciclo menstrual, quando há a queda da progesterona no ciclo menstrual, vai haver também a queda da neurotransmissão por GABA e vai tirar um pouco dessa inibição dessa área, fazendo com que seja mais fácil de estimular ela e liberar um ataque de pânico. Então, como no caso, as mulheres passam por essa flutuação todo mês, nesse período perimenstrual ficariam suscetíveis a ter mais ataques de pânico. Tanto é assim que, devido a essas flutuações, que não existiriam nos hormônios masculinos, as mulheres são 2 vezes mais suscetíveis do que os homens a essa patologia. Então, agora ficou um pouco mais fácil de entender como funciona o transtorno do pânico. Basicamente, o escape aí dessa resposta de medo inato, que acontece ou por uma estimulação da substância cinzenta dorsolateral ou uma redução aí na inibição dessa área, que facilitaria assim um disparo de ataque de pânico sem um gatilho necessariamente específico. Assim, então, como esses ataques do transtorno do pânico são esses escapes da substância cinzenta periaquidutal, bastaria então para o tratamento bloquear essa área, imitando assim os circuitos fisiológicos que bloqueiam ela. Um dos 2 circuitos fisiológicos que tem que bloquear é o GABA, então a gente usa as medicações que estimulam os receptores GABA, que no caso são os benzodiazepínicos, que vão inibir essa área. Eles costumam ser utilizados mais para o caso agudo, porque além da ação rápida, esses medicamentos costumam induzir tolerância e vício, o que a longo prazo seria ruim. Já outra via de inibição, que seria o núcleo dorsal da RAF, que libera serotonina, e que por isso acabaria bloqueando a substância cinzenta periaquidutal, a gente tem as medicações que aumentam a serotonina nessas áreas, como os inibidores de recaptação de serotonina ou os agentes tricíclicos. Como os tricíclicos atuam em mais de um neurotransmissor e costumam ter mais efeitos colaterais, os inibidores de recaptação de serotonina são
os mais utilizados. E por fim, complementando aí o tratamento farmacológico, a gente tem a psicoterapia, com a terapia cognitiva comportamental. Para entender como que ela funciona, a gente precisa apresentar o modelo psicológico da doença, né? Ele se baseia no modelo de Moller, que é a teoria bifatorial. Essa teoria contém duas etapas aí de aprendizado que vão gerar o pânico e a agorafobia. Na primeira, a gente tem o condicionamento clássico, aquele do Pavlov, no qual um estímulo não condicionado, aquele normal, por exemplo, como predador, vai acabar gerando uma resposta não condicionada também, que já está no organismo aí, que é a resposta de pânico, que nesse caso seria fisiológica. Mas no caso, o organismo da pessoa vai acabar criando essa associação que não existia antes, com um novo estímulo, que seria condicionado nesse caso, que vai gerar a resposta condicionada, que seria interpretada agora como um ataque de pânico. Esse estímulo condicionado pode ser dividido em duas etapas aí. No primeiro, ele pode ser interno à pessoa, como por exemplo, aumento da frequência cardíaca ou aumento da frequência respiratória. Aí várias das vezes que ela tivesse aumento de frequência cardíaca ou frequência respiratória, o organismo ia entender que está numa situação similar àquela fisiológica do pânico e ia acabar disparando um ataque de pânico daí, que ela aprendeu no caso por associar essas interocepções aí com ataque de pânico. O estímulo condicionado, no caso que foi associado, pode ser externo à pessoa, como por exemplo local, e a pessoa acaba associando o local aí com ataque de pânico. Aí quando sai, além de achar que vai ter um ataque de pânico fora de casa, ela pode acabar disparando também um ataque de pânico fora de casa. Então ela vai acabar aprendendo aí que esses locais fora de casa são como se fossem gatilhos, que vai gerar um quadro de medo chamado de agorafobia. Então, pela teoria do aprendizado, a gente tem as interocepções gerando o transtorno do pânico por associação e as esterocepções gerando agorafobia também por associação. E por fim, essas associações criadas vão sofrer aí um reforço pelo condicionamento instrumental de Skinner. A pessoa vai ver que aí, tirando o estímulo condicionado, no caso o ambiente externo não vai para o ambiente externo, essas coisas, ela não vai ter essa resposta condicionada, que seria o ataque de pânico. Ao perceber isso, ela vai acabar evitando de sair, por exemplo, porque isso vai reduzir a ansiedade que ela tem prevendo o futuro. Isso vai levar ao evitamento, que é um dos sintomas de agorafobia. Como tanto o modelo do transtorno do pânico como da agorafobia psicológica são por conta de associações e aprendizado, a ideia do tratamento da terapia cognitiva comportamental seria levar à extinção desse aprendizado, com a terapia de exposição. Nesse caso, a pessoa seria exposta a esses estímulos condicionados. Então, no caso das interocepções, a pessoa seria exposta a uma esteira, alguma coisa assim, que vai aumentar a frequência cardíaca, a frequência respiratória e não vai desencadear, no caso, um ataque de pânico. Ou no ambiente externo, a pessoa seria exposta a um ambiente externo controlado e vai ver também que não gera nada. Isso vai acabar criando uma nova resposta condicionada, diferente daquela que ela achava que ia ter o ataque de pânico a qualquer momento. Nessa nova resposta, ela não vai acontecer nada e a pessoa vai criar uma nova associação. Dessa forma, o organismo não vai disparar ataques de pânico toda vez que ela sair ou aumentar a frequência cardíaca ou frequência respiratória. Isso vai acabar reduzindo tanto os ataques de pânico quanto a ansiedade relacionada ao medo do disparo de um. Sendo a terapia cognitiva comportamental, em especial o ramo dela, a terapia da exposição, então o tratamento para o transtorno do pânico e da agorafobia. A psicoterapia tem uma efetividade entre 50% e 60% dos casos. Bom, então é isso. Esse é o grande esquema. Espero que tenham gostado. Questionem tudo. Um grande abraço e até a próxima.